Hora da malta. 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 Está no ar o programa Hora da Malta. Programa produzido pelo Clube de Jovens do Parque Nacional da Gorongosa em parceria com a Rádio Comunitária da Gorongosa. Aos sábados, a partir das 18 horas às 19 horas. Fique ligado, estamos prontos para conservar o meio ambiente, o nosso futuro. Muito boa noite, caro ouvinte da Rádio Comunitária de Gorongosa. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Hora da Malta. Programa que passa todos os sábados, das 18 às 19 horas. Programa do Departamento Humano, que tem como objetivo aumentar a empregabilidade dos jovens das escolas secundárias, com foco nos alunos da Zona Tampão do Parque Nacional da Gorongosa. Não é, Armênia? Pois é, Julião. E dizer que este programa é produzido pelo Clube de Jovens do Parque Nacional de Gorongosa, em parceria com a Rádio Comunitária de Gorongosa. E na edição do programa de hoje, está na companhia de Samu Josefa Samu na edição, Anabela Oliveira Cadeado na sonorização e na apresentação a dupla Larmênia Lúcio e Julião Hortêncio Mário. Caro ouvinte, fique muito atento na edição de hoje, pois trouxemos um tema muito essencial para si, que é a união prematura. E para o desenvolvimento do nosso tema, teremos o nosso convidado, pois tu és a razão da nossa estadia. E dizer também, estamos em direto através de uma live na nossa página do Facebook Clube do Jovem. E assim que nos acompanha através da nossa live, não deixe de comentar, partilhar, deixar seu like e deixar a sua dúvida sobre o tema. Mas agora vamos conferir a música de Tamires Moene com o título Casamento Prematuro. Música drena, só novidades. Sou como uma flor, mereço o devido valor. E como a luz do sol, nasci para brilhar. Deixei-me crescer, sou muito nova para casar. Deixei-me crescer, ninguém contigo vai mamar. E cusamina, quer ser dona do meu futuro. Quer me formar e ter orgulho do respeito social. Venha comigo e diga não, casamento prematuro. Caros papás, protejam as meninas. Diga não, casamento prematuro. Caros papás, protejam as meninas. Se somos nós o tal futuro da nação, yeah. Então por que viola nossos direitos? Já venderam a Joana e de outra vez Mariana para ter uma chileira e um carro importado do Dubai. Respeitem-nos, nós somos um negacional. Não penhorem nosso futuro. Venha comigo e diga não ao casamento prematuro. Caros papás, protejam as meninas. Diga não ao casamento prematuro. Caros papás, protejam as meninas. Diga não ao casamento prematuro. Caros papás, protejam as meninas. Deixe-me crescer, deixe-me crescer. Música drena, só Venha novidades. comigo e diga não ao casamento prematuro. Caros papás, protejam as meninas. Diga não ao casamento prematuro. Caros papás, protejam as meninas. Diga não ao casamento prematuro. Caros papás, protejam as meninas. Diga não ao casamento prematuro.
ouvinte, para trás ficou a nossa composição musical e estamos de volta com o nosso tema União Prematura. E assim que vamos à nossa rubrica Opinião Pública, onde os nossos colegas saíram em busca de mais informações relacionadas com o nosso tema. Vamos nessa, Larmênia? Vamos nessa. Rubrica Opinião Pública. Na rubrica Opinião Pública, escuta diversas ideias sobre o tema. Olá, seu nome? João Aldireton Roque. João, estamos a falar da união prematura. Com certeza já ouviste falar de união prematura, sim ou não? Sim, já. O que é para si união prematura? União prematura é quando alguém une-se maritalmente com alguém antes do tempo ou quando for menor de 18 anos. Como podemos distinguir se alguém estiver unido prematuramente? Podemos distinguir pelo comportamento a pessoas como uma criança. Como assim age como uma criança, Walter? Ela não consegue resolver os problemas, também terá sempre um comportamento infantil. Walter, acha que essa prática de união prematura é boa? Não. Dizes não. Que consequências que a união prematura pode nos trazer? As consequências são ela pode abandonar as aulas, ela perde a amizade, até as amigas podem fugir dela. Sei que algumas vezes as raparigas são obrigadas a se unir prematuramente. Como é que elas devem agir para vencer essa situação? No seu ponto de vista, nesse caso, como é que ela deve agir? Ela pode dirigir-se para um gabinete de atendimento para prestar queixas ou dirigir-se à casa de um familiar para ser acolhida. Qual é a mensagem que deixa sobre a prática da união prematura no nosso país, mais especificamente no nosso distrito? Que elas parem de unir-se prematuramente, que elas continuem estudando para ser alguém no futuro. Mais uma vez, seu nome e beijinhos de abraço para quem deixa. João Aldireton Roque, deixo beijinhos de abraço para amigos, encarregados de educação e irmãos. Olá, seu nome? Fernando Manuel Vasco. Fernando, já ouviste falar de união prematura? Sim. O que é para si união prematura? União prematura é uma união antes de idade certa. Como podemos distinguir se alguém estiver unido prematuramente? Ela mostra comportamento, pode não agir ou em idade malignamente. Ela vivendo malignamente não terá capacidade de gerir ou cuidar uma família. Achas que a prática da união prematura é boa para nós? Não. Por quê? Porque pode estragar o futuro de algumas pessoas. Fernando, já teve uma amiga que se uniu prematuramente? Sim. O que aconteceu com ela? Deixou de estudar, pegou grávida e o marido a abandonou. Quais são as consequências da união prematura? Como eu dizia antes, pode abandonar a escola. Nome Fernando Manuel Vasco. Beijinho e abraço, vai para quem? Amigos. Olá, seu nome? Yunes Germil. Yunes, estamos já a falar da união prematura. Já ouviste falar de união prematura? Sim. O que é para si? União prematura é quando uma ou das duas pessoas unem-se antes de ter os 18 anos. Como podemos distinguir se alguém estiver unido prematuramente? É quando é menor de idade e não tem a maturidade certa para lidar com o casamento. Yuli, acha que a prática da união prematura é boa? Não. Por que diz não? Quando se unem futuramente, não podemos realizar nossos sonhos. A pessoa pode ficar grávida e pode ter problemas ao conceber. Isso pode causar até a morte. Yuli, tem uma amiga que se uniu prematuramente? Sim. O que aconteceu com ela? Ela abandonou os estudos. E o suposto marido dela lhe abandonou. E quando ela tinha 2 filhos, e agora ela está sofrendo, ela está arrependida. Quem já é arrependida é os pais por terem feito ela casar antes de atingir os seus 18 anos. Qual é a mensagem que tu deixas sobre o nosso tema de união prematura? Eu deixo a mensagem para os pais encarregados de educação deixar de mandar casar criança antes de atingir os seus 18 anos, porque isso um dia pode levar à morte ou mesmo a pessoa pode estar a sofrer por vossa culpa. E beijinho e abraço para quem deixa. Para minha família, minha mãe, meu pai, todo mundo que me conhece, meus amigos. Seu nome, por favor? José Ambrosio. Senhor José, estamos a falar da união prematura. Gostaria de saber o que é união prematura para o senhor José? Eu acho que união prematura geralmente tem sido uma união que alguém é esforçado, não é? A se unir com alguém. Quer dizer, uma menor, né? Digamos assim, uma menor a se unir com alguém.
seja mais velho em relação a ela. Como podemos distinguir se alguém estiver unido prematuramente? Geralmente vê-se pela idade, não é? Podemos encontrar aí uma menina de uma idade menor, estando a viver maritalmente com um indivíduo já crescido. A relação entre os dois, isso também mostra que acho que alguma coisa que não está bem deles. Porque a menina não fica à vontade. Pois é. Gostaria de saber quais são as consequências da união prematura. Que consequências podem trazer? Geralmente as consequências podem ser negativas, tipo a criança pode não se desenvolver tão bem, não é? Ou então pode adquirir problemas de saúde, pode deixar de estudar, pode não conseguir atingir os seus objetivos, ou por outra, não conseguir alcançar o sonho dela. No caso de uma menor ser obrigada com os seus pais para se unir prematuramente, o que ela deve fazer? Qual é o conselho que o senhor José dá a essas pessoas que às vezes são obrigadas com os pais ou por conta de uma dívida, então acaba entregando a criança para resolver os seus problemas? O que diz sobre isso? Primeiro é que ela tem que ter a coragem de denunciar, né? Porque algumas vezes o que elas pensam? Acham que não é fácil denunciar a um pai que é encarregado dela. Então isso é preciso ter coragem da própria criança denunciar, ou por outra nós, os vizinhos ou então amigos, se formos a ver, também podemos ajudar essa criança a denunciar o caso para a autoridade. Na sua zona tem alguém que se uniu prematuramente? Não. A mensagem que deixa no geral, né, para o país ou principalmente no nosso distrito sobre as uniões prematuras? Acho que eu deixo é de que as meninas devem ser capazes de serem fortes, a não aceitarem serem obrigados para poderem casar ou para poderem se unir maritalmente com alguém que seja de maior idade. Por favor, seu nome? Isaac Jorge Chifosse. Senhor Isaac, estamos a falar de união prematura. Gostaria de saber o que é união prematura para o senhor Isaac? De uma forma mais breve, para mim, entendo como união prematura a união entre duas pessoas, mas sendo uma pessoa de menor de idade. Outro mais velho, outro de menor de idade. Como podemos distinguir se alguém estiver unido prematuramente? Distinguir de várias formas, mas uma das formas mais principais é que podemos ver devido à idade, né? Da pessoa ou dos dois, né? A mulher pode ser mais novo do que o homem. Muito certo. No caso de alguém ser obrigada a se unir prematuramente, o que ela deve fazer nessa situação? Ou os pais, a família está obrigada a se unir prematuramente, talvez ela esteja estudando. O que ela deve fazer nessa situação? Ele pode denunciar, não é? Pondo o caso a Gabinete de Atendimento de Criança Vítima de Violência Doméstica. Neste caso, em todos os distritos, em todas as províncias, tem este gabinete. A pessoa pode se dirigir lá, pode ser mais nova a pessoa, né? Pode levar alguém para lhe acompanhar. Chega lá, vai expor o caso e vai ser atendido e vai ser dito o que a pessoa deve fazer. Quais são as consequências para uma pessoa que se une prematuramente? As consequências são várias. Uma delas pode ser que a pessoa ou a criança, não é? Neste caso está a estudar, pode deixar de estudar, não é? Para atender tarefas de mais velho. Neste caso pode assumir atividades que ele não aguenta fazer, não é? Neste caso pode assumir responsabilidade de casa, cozinhar, fazer atividade de casa, enquanto que ele é mais novo. Deixa, neste caso, a ir na escola, fazer outras atividades, outras tarefas que têm a ver com... Qual é a mensagem que deixa consoante o nosso tema, que é união prematura? A mensagem que eu deixo é que, neste caso, se alguém for ser esforçado a se manter união, a se responsabilizar com alguém, ele tem que denunciar, neste caso, né? Denunciar as autoridades mais competentes. Neste caso, o Gabinete de Crianças Vítimas à Violência Doméstica. E neste caso, nos distritos, em todo o distrito tem. Rubrica Opinião Pública. Na rubrica Opinião Pública, escuta as diversas ideias sobre o tema. Para trás ficou a nossa rubrica
da opinião pública, onde os nossos entrevistados deixaram as suas opiniões sobre o tema. Caro ouvinte, não fique distante do seu receptor, porque é neste exato momento em que vamos à nossa conversa e é desde já que pedimos para que o nosso convidado possa se apresentar. Muito obrigado. Chamo-me Joaquim John, supervisor do Clube do Jovem, do Clube Saúde, Higiene e Gênero, na Escola Secundária Cristo Rei. Muito bem. Senhor John, estamos a falar da união prematura. Antes, gostaria de saber o que é isso de união prematura. Bom, eu queria agradecer este convite, em primeiro lugar, que foi formulada. E o Clube do Jovem, nós temos ouvido falar de muitas coisas que esse clube ou esses clubes estão a fazer. Indo diretamente à sua pergunta, união prematura é qualquer tipo de união marital que envolve uma pessoa de menor idade ou menor de 18 anos. Muito bem, Sr. Johnny. Quais são as consequências da união prematura? É verdade que as consequências são drásticas. Quando uma menina ela se une prematuramente, a palavra prematura, em outras palavras, estamos a falar com menor de idade, menor de 18 anos. No entanto, quando esta menina ela une-se prematuramente, tem muitas consequências. Por exemplo, vamos supor que esta menina ela estava a estudar e a união prematura, em alguns casos, leva a menina a abandonar a escola. E logo quando abandona a escola, interrompe aquilo que nós chamamos de sonho da própria menina. Então, esta é uma das consequências. E não só, a união prematura também leva com que esta menina comece a assumir o papel de uma pessoa que de maior idade, porque ela passa a cumprir o regulamento ou as leis do próprio marido, e não só, há muitos requisitos dentro daquela união prematura. Obrigada, Sr. John. Como podemos distinguir se uma pessoa está unida prematuramente? Sem dúvida, a primeira coisa são as características externas. Não é? Uma menor de idade, nós conseguimos ver a partir do seu corpo, não é? Que esta é menor de idade. E não só a responsabilidade que ela assume, nós também começamos a ver que, não, esta menina ainda tem idade para brincar, tem idade ainda para fazer outras coisas. Não seria papel dela fazer isto que está a fazer agora, porque ainda é muito menor. Então, o outro aspecto é que, quando está perante problemas, ela não consegue resolver. Bom, vou dar um exemplo de casos que nós vivemos na comunidade, em que uma menina teve o seu filho, mas quando o filho estava doente, vocês sabem muito bem, as crianças quando estão doentes, uma maneira de se manifestar é chorando. Então, na medida que o filho foi chorando, ela não tinha solução, também começou a chorar. Já não tinha ideia o que fazer perante essa situação. Então, isso mostra que ela ainda é muito verde, ainda é menor para assumir aquela responsabilidade. Muito bem, Sr. Johnny. Bastante agradeço pelas suas respostas condignas. Mas, em algumas vezes, temos visto umas raparigas obrigadas com seus pais ou encarregados da educação a se unirem prematuramente. Neste caso, qual será a sua taceita no contexto? Bom, é lamentável quando os pais forçam uma menina a casar prematuramente ou a unir-se prematuramente. Bom, atualmente estamos a tentar evitar usar o termo casar, porque casar tem que ser um combino e com uma certa idade. Mas agora, menor de idade, vamos usar o termo aqui, unir-se. Então, quando um pai força a sua filha para se unir,
É lamentável essa situação, porque está a estragar o sonho da própria criança. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a sociedade perde mais uma mulher que poderia servir na sociedade. Então, ela limita-se, o sonho acaba tendo uma limitação, portanto, já não pode fazer mais do que aquilo que poderia fazer no lar. E, por outro lado, também, esses pais que fazem isso têm que ser punidos, porque também a lei defende as crianças. Não podem casar prematuramente. Os pais são aqueles que conhecem a idade real da própria criança. No entanto, não podem fazer isso sabendo que esta criança ela não tem essa responsabilidade de assumir um lar. Então, não podem fazer isto. Muito bem, senhor Johnny. A quem recorrer caso houver esse tipo de situação? É verdade que na zona ou na comunidade existem pessoas idôneas em que esta criança pode recorrer. Como o caro ouvinte acabou de ouvir a opinião pública, de que é preciso coragem para que uma criança possa denunciar os seus pais. É verdade que os pais querem, em troca disso, algo, dinheiro, produtos, entre outras coisas. Mas, se uma criança ter essa situação, primeiro tem que conversar. Existem outros membros da família, então ela tem que recorrer a esses membros, tios, tias, avós, então pode recorrer. Não só, existem autoridades, os secretários na nossa comunidade. Também a criança pode ir lá e abertamente pode falar com o secretário sobre a sua situação. E não só, existem também nas nossas igrejas anciãos. Se uma situação dessa está a acontecer, você pode falar com um ancião dentro da sua igreja. Os anciãos estão preparados para gerir situações desse gênero. E também não podemos esquecer do gabinete de atendimento da criança vítima de violência. Então, são entidades competentes para resolver essa situação. Na escola, se uma criança não sofrer esse tipo de situação de casamento prematuro, por favor, existe também na escola o conselho da escola. Na comunidade, se nós observarmos esse tipo de situação, nós podemos também recorrer ao conselho da escola. Nós conhecemos quem foi eleito como presidente, então podemos recorrer a ele explicando que a aluna X da escola Y, ela uniu-se prematuramente com o senhor fulano. Então, o conselho da escola, na pessoa do presidente, pode levar este problema para outras entidades e tentar resolver. Caro ouvinte, é assim que decora o programa Hora da Malta, com o nosso tema União Prematura. E para já, vamos a uma curta pausa musical com o título Você é um Espelho. E voltamos já, não perca, sempre na felicidade. Consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer,
Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer Para trás ficou a nossa curta pausa musical. É assim que damos a continuidade com a nossa conversa com o nosso convidado. Senhor John, voltando à nossa conversa que há pouco tempo dizia que, se caso houver esse tipo de situação, devemos recorrer ao atendimento da criança. Então, quais são as influências que fazem com que os jovens se unam prematuramente? Bom, de facto, existem muitos aspectos que levam o jovem a se unir prematuramente. Quando falamos de aspectos, estamos a falar de causas que levam a essas uniões prematuras. Uma das causas é a pobreza. Então, nas nossas comunidades, quando os pais sentem-se apertados e vendo que a sua filha já teve o primeiro ciclo menstrual e considera-se na comunidade como se fosse já uma mulher. Mas, na verdade, ela não é uma mulher ainda. Ela ainda é uma criança, embora já teve esse primeiro ciclo. E, por causa da pobreza, eles acabam entregando, em troca de dinheiro ou produto, as suas filhas ao trem. Então, e não só. Por outro lado, é por causa da fraca divulgação da legislação.
embora agora o governo, outras entidades não governamentais já estão a suscitar, a difundir essa informação sobre o não casamento prematuro. Então, esta união prematura é proibida pela lei. No entanto, agora muitas entidades já estão a divulgar essas informações, mas ainda não chegaram até nas zonas mais recônditas. O cidadão ou o moçambicano precisa saber desta lei, de que é proibido entregar a sua filha menor de idade para uma união marital. Muito bem, meu especial convidado Johnny. Já tiveram esse caso de união prematura nos clubes? Na verdade, desde 2019 que começamos as nossas atividades de Clube do Jovem na Escola Secundária Cristo Rei, ainda não vimos um caso desse gênero. Caro convidado, gostaríamos de saber o que vocês como supervisores e os promotores... É verdade que os clubes dos jovens estão a fazer um papel preponderante, mas ainda precisamos de mais ajuda. Os supervisores, assim como promotores, eles têm a responsabilidade de mediar algumas sessões. Então, essas sessões são escolhidas pelos membros do clube. E uma das sessões que os membros do clube já escolheram por várias vezes, desde 2019 até cá, é falar sobre a união prematura. Então, eles vão mediando, vão dar mais subsídios em relação à situação de união prematura. E não só, a experiência conta muito. Nós recolhemos algumas experiências de casos mal parados da comunidade e reportamos dentro desses clubes dos jovens. Agora, esses meninos que estão lá nos clubes, os membros, eles também fazem a réplica na comunidade onde eles vivem. Não só, também aí na escola. Essa informação tem que ser difundida para todos os jovens da escola. Muito bem. Será que esta informação abrange toda a comunidade? Acreditamos que sim, abrange, embora com pequenas dificuldades. Eu estava que essas informações não estão bem patentes sobre casamento ou uniões prematuras. Mas nós estamos a contar também com um grupo de clube de rapariga. Está a fazer um papel também muito importante para a divulgação dessa informação. O não casamento ou união prematura. Agradecemos pelo esclarecimento. O que o distrito ou a sociedade em geral deve fazer para combater a união prematura? É uma causa que leva toda a sociedade a se unir. Porque nós podemos ver que uma união prematura pode criar consequência numa determinada zona. Mas não é assim. Ela poderia servir à sociedade. Imagina só, cortamos o sonho de uma criança que queria ser uma médica, queria ser uma professora. Essa professora não poderia só servir àquela comunidade, poderia também servir outras comunidades. Uma médica poderia servir num hospital rural que nós temos aqui a muitas pessoas. Então temos que ver que essa união, ela pode criar consequências que podem afetar muita gente. Então, caros pais encarregados de educação, nós somos também portadores dessa informação. Vamos criar condições para que não haja essas uniões prematuras nas nossas comunidades, zona, mesmo nas escolas. Não podemos permitir essa situação. Muito bem, agradeço pelas suas respostas condignas, excelente. Para já, vamos à última questão. Qual é a mensagem que deixa consoante o nosso tema, meu especial convidado?
Bom, quero agradecer, não é, o Clube do Jovem por me convidar mais uma vez. Esse tema é sensível e, de facto, poderiam aparecer aqui pessoas mais especializadas nesta área para falar sobre a uniões prematuras. Mas porque também trabalhamos com jovens, nós temos algo em comum, não é, para falar sobre este problema da sociedade. Eu gostaria de citar um texto baseado na Sagrada Escritura, o que o jovem e a sociedade deve fazer. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: amorteçam, portanto, os membros dos vossos corpos, com respeito à imoralidade, impureza, paixão desenfreada, desejos prejudiciais e ganância, que é idolatria. Veja que nesse texto, logo no início, diz que amorteçam, portanto, os membros do vosso corpo, com respeito à imoralidade sexual. Então, uniões prematuras é uma imoralidade sexual. Então, o criador do casamento, sem dúvida, ele não gosta que os homens se unam prematuramente. Quando falo de homens, estou a falar mulheres, assim como os rapazes, né? Então, não é permitido, segundo a lei de Deus, a união prematura. Isso é uma imoralidade sexual. Então, vamos amortecer os membros do nosso corpo e nós temos que pensar no futuro. Se hoje esta criança ela une-se prematuramente, é uma grande desvantagem para a sociedade. No entanto, é uma causa que nós devemos lutar para evitarmos essas uniões prematuras. Caro ouvinte, é assim que vamos à reta final da nossa conversa com o nosso convidado. E fique muito atento que já já vamos à nossa rubrica Mensagem de Motivação. Oi, Julião, acabaste de dizer que vamos à nossa rubrica Mensagem de Motivação. Pois, quem é o verdadeiro vencedor? Rubrica Mensagem de Motivação. Mensagem de motivação ajuda-te a ser novo jovem com futuro brilhante. O verdadeiro vencedor é aquele que organiza o seu futuro no presente, que luta e não desiste. Mesmo que a luta pareça difícil, que com a dificuldade não se rende, sempre fica permanente no seu objetivo. Uau, Larmênia, isto é incrível! Está tudo sensato, que o verdadeiro vencedor é aquele que persiste e não desiste, que espera a vitória no momento certo e na hora certa, que sempre cria os seus próprios caminhos e suas próprias oportunidades. Uau, Julião! Caro ouvinte, creio que gostou da nossa mensagem. E é neste momento que ajuda-te a ser novo jovem com futuro brilhante. Larmênia, estamos no fim do nosso programa, não é? Pois é, Julião. Estamos mesmo na reta final do nosso programa. Mas antes de nos despedirmos, gostaria de fazer um pequeno resumo sobre o que foi no nosso programa de hoje. Dizer que hoje estivemos a falar da união prematura, que tivemos a nossa rubrica Opinião Pública, de seguida a nossa entrevista, tivemos ainda a nossa rubrica Mensagem de Motivação. Esse programa é o programa do Clube de Jovens do Parque Nacional da Gorongosa, em parceria com a Rádio Comunitária da Gorongosa. É o programa que passa todos os sábados às 18 e às 19 horas no Fecho. Na edição do programa de hoje, estiveram na companhia de Samu Josefa Samu na edição, Ana Beira Oliveira Cadeado na sonorização e na apresentação a dupla Julião e Larmênia. Senhor convidado, por favor, senhor Johnny, as suas últimas considerações para quem fica. Beijinhos e abraço para quem fica. Muito obrigado. Eu queria endereçar
O meu abraço para os clubes do jovem de Gorongosa e não só, também endereçar abraço para a minha família, minha esposa Ana Albertina João Valentim e os 2 jovens que também fazem parte do clube do jovem, que era Johnny e Joana Joaquim John, e também a sociedade em geral, porque este tema é sensível para todos nós. Vamos evitar os casamentos ou uniões prematuras. Essa é a responsabilidade de nós todos. Muito obrigado. Assim que não teve a oportunidade de acompanhar o nosso programa de hoje, dizer que pode acessar a nossa página do Facebook, Clube dos Jovens do Parque Nacional de Gorongosa, e poderá assistir o nosso programa. Despedimos-nos com promessa de voltarmos na próxima semana com mais um tema do seu interesse. Pronto para conservar o meio ambiente. O nosso futuro é hoje. Até lá. O salário caiu, a bicha entrou, e o pior de tudo, hoje é sexta-feira, vamos se jogar, stop, ninguém se mexe. Acabou de acompanhar o programa Hora da Malta. Programa produzido pelo Clube de Jovens do Parque Nacional da Gorongosa, em parceria com a Rádio Comunidade da Gorongosa. Aos sábados, a partir das 18 horas às 19 horas. Fique ligado, estamos prontos para conservar o meio ambiente. O nosso futuro é hoje.